Teólogo CDC. O que você achou dessa definição? Membro é toda pessoa que utiliza os produtos ou serviços da igreja como destinatário final. A Claudete, como ela está pertinho de mim, eu ouvi o comentário dela. Falou assim, não gostei não. Quem mais está com a Claudete aí? Gostei não. Gostei não. Na verdade, irmãos, quem é o teólogo CDC? Código de Defesa do Consumidor. Aquela ali é a definição de consumidor, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Consumidor, basta você trocar. Consumidor é toda pessoa que utiliza os produtos ou serviços do fornecedor, eu acho, como destinatário final. É claro que é uma provocação. Mas você concorda que em alguma medida tem muito a ver com a gente aquilo ali? Você concorda que em alguma medida, né? Em alguma medida a gente se enquadra? E eu tenho sempre dito, irmãos, o seguinte: de vez em quando a gente ouve alguém falar assim, o mundo está entrando na igreja porque a irmã está com a saia desfiada. Às vezes a irmã está com a saia desfiada aqui, ó, na canela. Mas a gente acha que isso é o mundo entrando na igreja. Mas o mundo entra na igreja, irmãos, às vezes de maneira muito mais sutis. Muito mais sutis. E que a gente não percebe. E aí não tem como eu não lembrar, né, do saudoso irmão Zé Bento. Imagino que ninguém aqui conheceu o irmão Zé Bento, a não ser a Karine. O irmão Zé Bento era um irmão simplesinho, lá da Itapuca. Né? Foi dirigente da congregação da Itapuca durante muitos anos e ele falava assim, nós temos que ter cuidado, porque o inimigo vem com sapatinho de algodão. O que é o sapatinho de algodão? É aquele sapato que a gente põe quando vai para o centro cirúrgico, por exemplo. É aquele sapatinho de pano. Imagina uma pantufa. Se o irmão Zé Bento estivesse falando em 2026, ele ia falar assim, o inimigo anda de pantufa. Porque se ele vier com aquele salto chique que as irmãs vêm, que a pessoa está lá na esquina, tá avisando que está chegando, né? Tem as irmãs que tem um negócio aí, um salto, e está chegando. Mas ele não. Ele vem com sapatinho de algodão, com sutilezas. E uma dessas sutilezas é a maneira como nós, membros da igreja, nos comportamos na igreja. Como consumidores. Olha lá que imagem bonita. Um carrinho de compra, não é? E uma Bíblia. E isso tem muito a ver, não é? Ó, utiliza os serviços da igreja como destinatário final. Igreja consumidora. Membros da igreja como consumidores de bens e serviços religiosos. As pessoas vão à igreja para receber, ter suas necessidades atendidas e para que seus filhos aprendam sobre Deus. Olha que legal isso. Isso fica muito claro, irmãos. Por exemplo, quando alguém se desvia, que o pai fala assim, pai, também, né, pastor, a igreja, né? Fala, entendi. Era tudo responsabilidade da igreja, então. E aí eu não tenho como me esquecer de uma experiência que eu vivi. Eu estava numa reunião de oração, e aí a gente foi orar pelos desviados. E aí a irmã falou assim, eu quero pedir oração pelo meu filho, está desviado. Também o senhor sabe, né, pastor, os jovens da igreja, né, não abraça, não acolhe
o coitadinho do meu adolescente de 40 anos. Aí, mas Deus é tão maravilhoso, porque assim, irmãos, eu sou pastor. E eu não perco nenhuma oportunidade de pastorear. E uma frase dessa é uma ótima oportunidade de pastorear. Mas naquele dia, Deus falou, não precisa falar nada que eu vou usar outra pessoa. A amiga dela estava do lado dela. Botou a mão na perna dela e falou assim, ô fulana, vamos falar a verdade, nosso filho não quer nada com Jesus. Porque o meu também está desviado. Mas ele não quer nada com Jesus. Porque ele falou a mesma coisa. Sabe o que eu falei para ele? Ué, vai para a igreja aqui perto de casa, que tem um monte de jovens. Se o problema é ter jovem, vai para lá. E pergunta se ele foi. Ele foi nada. Ele está no mundo. Então o problema do nosso filho é que ele não quer nada com Jesus. Pastor, o problema é que ele não quer nada com Jesus mesmo. Falei, amém. Minha parte foi falar só amém. Mas isso fica muito claro, irmãos. Quando a gente traz o nosso filho para ele aprender de Jesus, sabe? Igual a gente leva para o balé. Quem tem filha menina, eu espero que seja só quem tem filha menina que leva para o balé, né? Leva para lá para quê? Para ele aprender balé. Leva para o judô, para quê? Para ele aprender judô. E leva para a igreja para quê? Para que eles aprendam sobre Deus. Afinal de contas, né? Vamos lá. Irmãos, consumidores de bens e serviços religiosos. As pessoas vão para a igreja para receber, ter suas necessidades atendidas. Eu venho com as minhas demandas e estou aí, eu preciso ser atendido. Isso é um pensar, irmão, mundano, mas que é mais comum do que a gente imagina. E pode ser que você que está aqui me assistindo fale, inclusive eu penso assim, pastor. Ou inclusive eu cheguei pensando assim, o senhor começou a falar aí, eu já estou mudando. Ô, glória! Mas nós precisamos nos atentar, irmãos. Essa imagem, olha lá que coisa linda. A teologia do consumidor. Bênção fácil, culto rápido e mensagem sem confronto. Nada de falar de pecado. Nada de falar de... pecado não, pastor. A gente quer assim uma palavra para cima, né? Motivacional, isso aí. E isso explica, irmãos, porque tanta gente lê Café com Deus Pai. Isso explica. Por quê? Porque é um copo de café e 5 colheres de açúcar. É isso que você precisa para o seu dia ser maravilhoso. Um café bem melado que deixe você confortável com seus pecados e siga em frente. Só não sei se vai para o céu depois. Mas aí, né, afinal de contas, esse negócio de céu também, aí é para outra hora que a gente vai pensar nisso. E aí, irmãos, olha lá que maneiro, porque ele está com o controle na mão. Porque como que a gente faz quando a gente está assistindo uma programação que não está boa? O que a gente faz? Daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho? E aí a gente assiste várias coisas de acordo com a nossa conveniência, não é? De acordo com a nossa conveniência. Olha lá, bênção fácil, culto rápido, mensagem sem confronto, é tudo que o membro consumidor quer. Uma mensagem que te ponha para cima. Só vitória. Essa imagem, irmãos, fala muito e precisa nos fazer refletir. Mas aí nós temos um contraponto. A teologia bíblica. Aquela imagem não é das melhores, mas aquela imagem é uma igreja formada por pessoas. Mas não é culpa do projetor, eu acho que é culpa da imagem que eu peguei.
Mas dá para você ter uma leve noção que aquilo ali são pessoas, né? Por quê? Porque a igreja é feita de pessoas. O pastor Guilherme sempre fala isso. Quando nós temos mais facilidade de investir em coisas do que em pessoas, tem alguma coisa errada. Quando nós temos mais facilidade de investir em coisas do que em pessoas, inclusive como igreja, tem alguma coisa errada. Porque afinal de contas, isso aqui, irmãos, ó, não tem nada de sagrado. Essa semana, inclusive, eu estava conversando com a irmã Sandra, porque eu não sei se estava tocando ou se eu cheguei brincando com ela, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Eu falei, esse louvor só pode ser cantado por quem chega atrasado. Quem é o primeiro a chegar não pode cantar esse louvor, porque o Senhor não estava aqui quando eu cheguei, irmão. Se eu cheguei primeiro, Ele chegou comigo. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita na minha vida. E às vezes essa falta de entendimento explica porque a pessoa vive uma vida na igreja e outra vida lá fora. Vive uma vida bonita, santa na igreja, mas lá fora, porque afinal de contas lá fora Deus não está, né? Deus está na igreja, então eu passo a minha maquiagem de anjo e venho para o culto, não é? Aí, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Olha agora, Ele... para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável. Ou seja, todos nós temos uma função no corpo. No corpo, irmãos, eu me lembro de uma pregação do pastor José Ricardo, que ele pregou membro ou prótese. Prótese faz a vez de um membro, mas não tem vida. Está ali, ó. Bonitinho, não é? Se você já operou e precisou botar uma prótese, está lá. Não, está lá. Está fazendo a função. Mas não corre sangue. Não tem vida. E nós precisamos estar atentos, irmãos, para nós não sermos próteses. Tem até o nome no hall de membro, mas não tem vida. Tem até o nome, só não tem vida. Só não tem vida. O resto tem. Não é? Prótese. Faz a vez de, mas não é. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala que ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica. Qual é a sua função no corpo de Cristo? Onde você tem servido nesse corpo? No dia que o pastor José Ricardo, acho que foi na ceia, né? Que ele pediu para ficar em pé, todo mundo que servia em algum ministério, aí na minha frente estava uma irmã.
E aí, quando ele pediu para bater palma, eu fiz assim, né? Dei um passo para frente e bati palma assim, olhando para ela. Aí ela falou assim, pastor, mas agora eu só estou cantando no coral. Aí eu falei assim, mas o coral é feito de uma em uma voz. Não tem uma pessoa que consegue fazer todas as vozes. Então é de um em um que se forma um coral. Então você é importante lá. Porque é de um em um. A Carla não consegue falar assim, eu vou chamar o Ricardo, porque o Ricardo tem 4 vozes. Não, ele só tem uma voz. E a Tayara também, não, Tayara, deixa quieta a Tayara. Tayara está em outro ministério. E cada um tem uma voz só. E aí eu falei para ela assim, não, minha irmã, você é importante. Porque o coral é feito de um em um. Um em um. Às vezes, a gente perde um pouco a noção disso. Uma cena que me marcou profundamente, na pandemia, um dia o Guilherme ia pregar. E aí naquela época, ele também mexia na transmissão. E ficava lá em cima. E aí a gente foi lá em cima, dar uma olhada e tal. E aí tinha um adolescente na transmissão. E ele, não sei se ele lembra, mas eu lembro. Você lembra? Paulinho Macarrão, isso aí. E aí ele falou assim, eu vou pregar e você vai ficar aqui na transmissão. E você sabe qual a diferença desses ministérios? Nenhuma. Todos dois são ministérios importantes na casa do Senhor. E aí eu aproveitei e falei assim, pode ser que um dia você esteja pregando e ele esteja na transmissão. Às vezes, irmãos, nós temos a tendência de, assim como nós fazemos com o pecado, que a gente acha que tem classificação de pecado, a gente acha também que tem classificação de ministério. Então a gente fala, pastor, eu só dirijo a Kombi. Aí quando a pessoa fala isso, eu falo, deixa eu te contar um segredo. Teve um monte de vezes que o Aviva não saiu, porque não tinha quem só dirigisse a Kombi. Então, se não tiver quem só dirige a Kombi, o Aviva não sai. Pastor, eu só... Não tem eu só. Você faz aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para você fazer. Pode ser que você fale assim, pastor, agora eu tô com a minha vida bem complicada, com um monte de coisa, então eu só estou fazendo discipulado de uma pessoa. Olha que coisa maravilhosa. Mas não aparece no domingo, fica em pé, no púlpito, né? Isso aqui que eu estou fazendo, por exemplo, parece, né? Tem um monte de gente vendo. Mas se o irmão que abre a igreja não tivesse chegado, a gente estava todo mundo para o lado de fora. Não ia estar, né? Porque a gente ia abrir, mas vamos pensar que a gente não tivesse chave. Ia estar todo mundo para o lado de fora. Então é uma engrenagem. E nós precisamos estar atentos, porque todos nós temos uma função nessa engrenagem. Todos nós temos uma tarefa. E a bem da verdade, irmãos, que assim, ficar na tal da zona de conforto é gostoso. Quem falar que não é, tá... A não ser que você seja vaidoso, que você queira os holofotes. Que coisa maravilhosa é ficar na zona de conforto. Não é? Não precisa se preocupar, é só chegar, sentar, cruzar as pernas. E se a zona de conforto for em casa, então fica mais legal ainda, porque aí cruza as pernas, estoura a pipoca e vamos assistir o culto. Mais ou menos igual a gente faz no cinema. E depois a vida segue, né? Na pandemia teve um irmão que falou, pastor, você tem que conversar com a minha esposa. Eu falei, por quê? Não, porque da hora do culto ela estoura a pipoca, pastor. Eu acho que ela está pensando que é cinema. Eu falei, pois é. Eu falei, o problema é que quando vier para o culto presencial, não vai ter pipoca, então... Mas às vezes a gente se esquece disso.
E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável. Por quê? Porque a proposta do Evangelho é comunitária, não é individual. Quando você vê alguém querendo ser autônomo, pode saber que não tem nada a ver com o Evangelho. Quando você vê assim, não, eu faço do meu jeito. Conheço essa conversa. Não tem nada a ver com o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é corpo. O meu pé não decide para onde que ele vai e ele vai para um lugar e o corpo vai para o outro. Imagina. Ué, pastor, chegou sem pé hoje? É porque o pé quis ficar em casa. Não existe essa opção. Não é? Vamos caminhar mais um pouquinho? Igreja simples, missional, um corpo de pessoas enviadas em missão, um agente de transformação na comunidade que encoraja e ensina a palavra e vive a fé de forma prática ao longo da semana. Encoraja, ensina. E aí é por isso que quando a gente pede oração para alguém, a gente põe assim, se você puder, é quarto tal, número tal, o horário da visita é tal. Por quê? Porque você faz parte desse corpo. E a bem da verdade, irmão, se a gente não vigiar, a gente vive um tempo, se a gente não vigiar, a nossa participação no corpo se restringe a colocar uma mãozinha no grupo do WhatsApp. Peço oração pelo fulano. Se a gente não vigiar, a gente nem ora. Só põe a mão. Estou falando mentira, irmão, ou é verdade? Não é? A gente põe uma mãozinha lá. Ou então a gente faz assim, o irmão bota lá, peço oração porque meu tio faleceu. Aí a gente escreve embaixo assim, se precisar de alguma coisa, conte comigo. Já está precisando. O tio dele já faleceu. Já está precisando de um abraço, de ir lá. O pedido já está ali, ué. Se precisar de alguma coisa, irmão. Precisar de alguma coisa, tá, Ricardo? Chama o Dorcelo. É mais ou menos isso que a gente faz. E eu penso, irmãos, e isso, se a gente não vigiar, isso vai, no automático. Se a gente não vigiar, isso vai, fácil. Né? Vamos caminhar mais um pouquinho? Uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes: cada membro do corpo, não importa o quão insignificante pareça ser, tem um ministério importante a exercer para o bem do corpo. Não importa o quão insignificante pareça ser, porque não é, mas pode ser que pareça ser. Tem um ministério importante a exercer para o bem do corpo. Eu, de vez em quando, peço para alguém assim, eu estou mandando essa arte para você, eu preciso que você junte tudo para a gente imprimir numa folha só, lá na secretaria. Você consegue fazer isso para mim? Claro, pastor. Passa uns minutinhos. Quem recebe, irmãos, aquela lembrancinha depois, nem sabe. Nem sabe que teve uma operação interna. Eu sei. Mas mais importante do que eu saber, Deus sabe. Né? Mais importante do que eu saber, Deus sabe. Eu falo sempre isso, a gente toma café aqui toda semana. Quando você toma café, você fala assim, quem será que fez esse café? Quem será que fez esse chá? Pode ser que a gente queira saber se estiver ruim. Quem que fez esse chá? Ruim, né? Ruinzinho?
para reclamar. Mas por que você quer saber? Não, porque eu quero lá dar um abraço e agradecer. Bênção, né? A gente poder acabar o culto e tomar um chá. Mas a gente só vai pensar assim se a gente não tiver com a mentalidade de consumidor. Se a gente tiver com a mentalidade de consumidor, o que a gente vai pensar? Podia ter uma garrafa de chá sem açúcar, né? Podia ter botado um adoçante aqui nessa mesinha também. A gente vai apresentar as nossas exigências. E aí nós temos um exemplo, irmãos, de Jesus, né? Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Não veio para ser servido, mas para servir. Teve um dia desse que eu não sei o que a gente estava falando, eu falei, a gente está pensando em fazer assim, assim. Aí a pessoa falou assim, mas isso não dá muito trabalho, pastor? Eu falei, não, mas tudo dá trabalho, né? Se eu for pensar assim, eu não vou fazer nada na igreja. Vamos fazer um discipulado. Mas discipulado dá trabalho, né? Então não vamos fazer não. Vamos fazer um dia com os pré-adolescentes. Mas isso vai dar trabalho, né? Então não vamos fazer não. Vamos fazer um churrasco do jovem, mas dá trabalho, né, Raiz? Então não vamos fazer não. Então a gente não vai fazer nada. E eu amo, irmãos, porque já há algum tempo eu tenho o privilégio de estar por aqui durante o dia. E aí a gente vê assim os bastidores da igreja, né? A gente vê as meninas que vêm um dia de tarde para preparar o painel. A gente vê o pessoal que vem mais cedo para fazer não sei o quê. A gente vê o pessoal do multimídia que combina e passa um dia inteiro aqui mexendo no som. Que muitas das vezes o todo da igreja não vê. Mudou, né? Ficou bom. Ou ficou ruim. Mas a gente não fala assim, que bênção, né? Quem que trocou? Quem que fez? Que hora que fez? Não. E aí quando a gente olha para Jesus, olha o que a palavra vai dizer. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Será que nós estamos parecendo com Jesus, irmãos? O que vocês acham? O que você acha? Você, não é nós não, é você e eu. Que aí, quando a gente joga pro geral, né, fica fácil. Você, sua vida, está parecendo aquilo ali, ó? Está parecendo com Jesus? Você tem servido ao invés de querer ser servido? O que você acha? Pensa aí. 30 segundos para você pensar. E ao invés, irmãos, da gente ser honesto, franco, verdadeiro e falar, pastor, não estou nada. Sabe como que a gente faz? Não, pastor, já fiz muito. Na minha época, já fiz. Se eu soubesse. E aí, como eu sou assim, uma pessoa muito amável, eu falo assim, você morreu? Então sua época é hoje. Como assim na minha época? Sua época é hoje, você está vivo, ué. Quero saber o que você está fazendo hoje. Porque quem vive de passado, diz a sabedoria popular, é museu. Mas tá bom, você quer versículo bíblico? Não viva saudoso dos bons e velhos tempos. Isso não é sábio. Eclesiastes. Não viva saudoso dos bons e velhos tempos. Então não adianta. Tô vendo a Carla aí, ó. Já cantei muito no coral. Tem que ver, pastor. Virava a noite ensaiando. É mesmo. E parou por quê, irmão? E é claro, irmãos, que às vezes a gente precisa parar um ministério e começar outro. Não é?
Ah, pastor, parei porque eu tive um problema na corda vocal e agora eu não posso mais cantar. Então, tudo bem. E agora o que você faz? Não, agora eu ajudo na porta, eu ajudo ali, eu ajudo lá. Tudo bem, está tudo certo. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele famoso, eu já fiz muito. E vamos em frente, né, irmãos? Que a meta é terminar 9 horas. Evidências da cultura do cliente em uma igreja local. Pode ir. Pode ir mais um aí. Travou, Claudete? Lucas, vem aqui. Enquanto isso eu vou lendo, tá? Para a gente não perder. Isolamento ao invés de comunhão. São evidências da cultura do consumidor. Isolamento ao invés de comunhão. Eu prefiro chegar no culto que começa às 6h30, chegar às 6h45, porque eu não preciso falar com ninguém. E quando o pastor pede para ficar em pé para orar pelos aniversariantes, eu vou embora, porque aí também não falo com ninguém. Né? Isolamento ao invés de comunhão. Ah, mas eu vou embora porque eu acordo cedo no outro dia. Tudo bem, então chega mais cedo no domingo. Para você bater um papo com alguém, para você conversar, né? Na verdade, irmãos, se a gente quiser, a gente vai arrumar uma desculpa para cada coisa aqui. Verdade é essa. Como diria o pastor Bim, vamos tirar a máscara. Para cada coisa nós vamos arrumar uma desculpa. Teve um dia que eu estava conversando com a irmã, e assim, ela é muito querida, eu tenho bastante liberdade com ela para dizer isso que eu disse, né? Falei, eu estou sentindo sua falta. Ai, pastor, eu tenho sentido muita dor, por isso que eu não estou vindo. Aí eu falei assim, aí você ficando em casa, né, fica... Falei para ela, então vem, minha filha, já que em casa ou aqui está com dor, vem. A gente arruma uma cadeirinha mais macia para você sentar, mas vem. E olha, depois disso ela começou a vir e eu falava, você não sabe como que você me abençoa quando você chega aqui. Eu falo isso, estou vendo a Helenice ali, eu falo isso para a irmã Ângela. Irmã Ângela, aquela irmã lá da Cidade de Alegria, né? Que usa muleta, anda com dificuldade, mas sempre que ela pode, ela está lá às 7h30 da manhã na oração. E eu falo assim, se a senhora não falar nada, só da senhora apontar naquela porta ali, ó, a senhora já me abençoou. E ela não fica satisfeita e ainda volta de tarde para o bazar, né? Eu falo, a senhora não fala. Irmãos, ela tinha todo motivo do mundo para falar, não dá para vir, né, pastor? O senhor sabe minha situação, é difícil andar e tal. E ela vem andando. Muito bem, irmã, bem lembrado. E ela vem andando. Com toda dificuldade, 7h30 da manhã ela está lá. E você? É porque você prefere ficar no monte, né, irmão? Eu entendo. No monte de coberta. Ela tem toda dificuldade, ela tem toda desculpa do mundo para não vir. Na época da construção do templo da Assembleia, tinha mutirão. E aí um dia eu estava lá no mutirão. Eu não sei fazer nada, mas servente pedreiro é só carregar balde com água, carregar balde. Então isso eu sirvo. E aí eu estava lá. E aí eu olhei para o lado, estava o irmão Pedro. O irmão Pedro era um irmão, já faleceu, que tinha o braço cortado aqui. Logo depois da curvinha aqui. Lá de Mauá.
lá de Mauá. Ele veio de Mauá para o mutirão. E aí ele carregava um balde com a mão e o outro balde naquela dobrinha, naquele catoquinho que sobrava. De braço ele pendurava. Falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu desse tamanho, pensei em ficar em casa. O irmão Pedro veio lá de Mauá, com esse catoco de braço para carregar. Mas às vezes, né, irmãos, a gente prefere o quê? O isolamento à comunhão, a reclamação ao serviço com alegria. A meritocracia, uma palavra bonita do mercado, né? A meritocracia, a gente prefere do que a graça. Pode ir, Claudete. Isolamento versus comunhão. A exemplo de clientes em um restaurante, me assento, consulto o cardápio, faço o meu pedido e ao chegar a minha comida, quero mais é saboreá-la. Não me importando se quem está do lado, quem está na mesa ao lado, já foi servido, se o pedido veio corretamente, se terá condições para pagar, enfim, assumo uma postura individualizada. Afinal de contas, é assim que funcionam as coisas em um restaurante. E pode ser que, se eu olhar muito para a mesa ao lado, eu os incomode. Às vezes, o nosso comportamento se assemelha a um cliente que quer ser servido apenas. A proposta do Evangelho está longe de autorizar discípulos isolados, sozinhos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, assim os orientou: não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. De vez em quando alguém fala assim para mim: ô pastor, estou dando falta do irmão fulano. E às vezes eu sei, não, ele está viajando. Ele avisou que ele ia ficar um mês fora e tal. Mas manda uma mensagem para ele. Faz isso. Ele vai gostar. Eu tenho certeza que ele vai gostar. Porque todos nós gostamos, irmãos. Ou você não gosta? O dia que você fica em casa que alguém manda: oi, senti sua falta, hein? Todos nós gostamos. Quem falar que não gosta é mentira. Gosta sim, todo mundo gosta. Mas às vezes, a gente prefere o quê? Se preocupar apenas com o nosso próprio interesse. Eu acho legal, irmãos, quando a gente está fazendo alguma coisa, e é fácil perceber quando a gente está assim naquela agitação, e alguém chega perto da gente e fala assim: eu posso te ajudar com alguma coisa, pastor? E às vezes pode, às vezes não pode. Não, irmão, infelizmente o que eu estou fazendo aqui não tem como dois fazer. Mas às vezes pode. Irmão, pode sim, eu vou carregar aquelas cadeiras de lá para cá. Pode ser que você possa ajudar. Às vezes alguém me liga e fala assim: o senhor está sabendo que uma pessoa está internada? Fala: não estava sabendo, me fala aí, tal. Mas se você puder, vai lá. Se ela te avisou, ela tem amizade com você. Vai lá. Tenho certeza que vai abençoar. Às vezes a gente pensa o quê, irmão? Isso é coisa do pastor. O pastor vai. Não, e graças a Deus, o pastor vai mesmo. Mas você também pode ir. E eu tenho certeza que vai ser uma benção. O mandamento do Senhor Jesus também é claro. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. João
13, 34 e 35. O exercício da nossa mutualidade expressa o amor ordenado por Cristo. E a gente só está na igreja, irmãos, para exercitar a nossa mutualidade. Se não fosse para exercitar a nossa mutualidade, a gente ficava cada um na sua casa. Mas é aqui que eu encorajo um ao outro, que eu aconselho um ao outro, que eu amo um ao outro. É aqui. É aqui que às vezes eu olho para o irmão e quando a gente conhece, a gente bate o olho e fala assim, teve um dia, vou contar para vocês. Teve um dia que eu estava aqui no culto e o pastor Zé Ricardo tinha ido viajar para levar o Ataíde para se internar. E o pastor Guilherme estava pregando. E aí o meu telefone tocou. José Ricardo. Falei, para ele me ligar na hora do culto. É BO. Saí para atender. E ele me ligou e falou assim, o Ataíde está falecendo. Mas não pode falar nada, porque a Luana está assistindo e ela não sabe. Aí eu estou chegando, aí ele começou a querer me explicar, o pastor Guilherme foi acabando a pregação. Cadê o pastor Ian? Para vir fazer os avisos. Eu falei, Zé, eu te ligo daqui a pouco. Deixa eu lá. E fui. E aí eu fiz aquele aviso com a cabeça. E falei assim, vamos continuar orando pelo irmão Atai. E eu falei, eu não posso me emocionar. A gente tinha muito contato com ele, a gente fazia discipulado com ele, então a gente estava sempre lá. Eu falei, eu não posso me emocionar, eu não posso engasgar na hora que eu falar o nome dele, eu tenho que... E aí eu fui. Vamos orar pelo nosso irmão Ataíde, a gente sabe que a situação é grave, mas vamos continuar orando. E falei assim, meio... E fui. Quando eu acabei, aí eu liguei para o pastor Zé Ricardo e tal, e nós começamos aquela operação já de ir para lá. E aí no meio do caminho a gente recebeu a notícia que ele já tinha falecido. Mas enquanto eu estava indo para lá, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, de um irmão daqui da igreja, de uma irmã. Pastor, paz do Senhor, eu fiquei um pouco preocupado com o senhor. Eu vi que o senhor fez aquele aviso, mas o senhor não estava bem. Está tudo bem? E aí eu expliquei para ela que não era nada comigo, era a situação. Eu falei, deixa eu te explicar. Aí expliquei para ela isso que eu contei para vocês. Mas isso mostra o quê, irmãos? Amor. Ela falou, olha, eu vi na hora que o senhor pegou o microfone que o senhor não estava bem. O jeito que o senhor falou, deu para ver que tinha alguma coisa errada. Mas isso só percebe quem olha no olho, quem cumprimenta, quem fala, quem vive a vida da igreja, percebe. Quem não percebe, nem notei. Irmão, não sei nem quem é esse irmão. Estou nem sabendo. E aí você fala, não é filho do fulano, também não sei quem é. Não sei quem, também não sei. Também não sei. Falei, eita, você congrega aqui mesmo? Porque o exercício da nossa mutualidade expressa o nosso amor por Cristo. E aí tem uma frase do pastor Mark Dever que eu gostei demais. E aquela ali da foto, por um acaso, é ele, tá? Consumidores. Vamos ler, irmãos, para vocês não dormir? 1, 2, 3 e... O pastor Mark Dever é o autor daquela série 9 Marcas, que tem um monte de livro. Chegam às pressas e saem rapidamente do culto, vendo a igreja como um drive-thru espiritual. Sabe o que é drive-thru? É aquele serviço do McDonald's que você não desce nem do carro, que você dá a volta, pede numa janela, volta na outra, entrega e você vai embora, que você não precisa nem sair. É aquilo. Provedores chegam cedo.
tanto quanto possível. Claro, às vezes não é possível. Às vezes você chega no laço e glória a Deus, mas às vezes é possível chegar cedo. Permanecem depois do culto. Eles veem a igreja mais como uma família e menos como um evento. Às vezes a gente vem para o nosso evento semanal. Eu vou lá para dar uma energizada na minha vida e começar mais uma semana. Normalmente quem fala isso, vou lá para dar uma energizada na minha vida. Se você entrar na bio dele do Instagram, está lá, cristão sagitariano. Normalmente é essa a turma, né? Mas tudo bem. Vamos seguir? Ao cliente é legítimo, ainda que com toda educação, reclamar quando o serviço ou produto que esperava não lhe é entregue conforme o seu pedido. O grande problema é que também trazermos essa cultura para dentro da igreja. Assim sendo, se eu sou um cliente, tenho o direito de reclamar, né? Se eu sou um cliente, o que eu faço? Reclamo. Nossa, 7h30, ninguém chegou para ligar esse som. Absurdo. Inclusive tem vaga. Se você pensou assim, você pode falar com o Lucas. Inclusive você chega cedo, né? Dá até tempo de reclamar. Olha lá, ó, Lucas. É com ele que você tem que falar. Eu tenho direito de reclamar. O grande problema é que a postura de cliente me rouba a alegria de estar na casa do Senhor junto com meus irmãos. Sirvam ao Senhor com alegria. Salmo 102 é o convite do salmista que parece que vez por outra também temos ignorado em nossa cultura de cliente e não mais membros do corpo de Cristo. Servir ao Senhor com alegria. Às vezes a gente até trabalha num monte de ministério, mas remungando, reclamando, murmurando. Está perdendo tempo, irmão. Melhor entregar. Melhor entregar. Teve um dia desse que eu estava na UPA e uma senhora passou mal, vomitou. E aí a moça da limpeza veio rapidinho assim limpar e a moça passando mal falou: ai, você me desculpa, tá? Aí ela falou assim: imagina, minha querida, eu estou aqui para isso. Na mesma hora eu fui lá, perguntei o nome dela. E mandei uma mensagem para o diretor da UPA, que é meu amigo. Falei, não, eu tenho que elogiar um negócio desse, ué. A dona limpando, a outra pedindo desculpa. Ela falou, não, eu estou aqui para isso. Mas às vezes a gente não vê essa mesma postura na igreja. Teve um dia que eu estava aqui fora. E é óbvio, irmão, que a gente entende todas as particularidades. Eu, por exemplo, às vezes demoro um pouco aqui conversando com alguém e eu percebo que o diácono está meio abafado. Eu falo, você já trancou tudo? Pode ir, que depois eu saio, tranco aqui, eu desligo o pátio e vou. Não se preocupe. Posso ir, pastor? Pode. A gente entende. Às vezes o irmão vai trabalhar cedo no outro dia, né? A gente entende isso tudo. Mas teve um dia que, tinha pouquíssimo tempo que tinha acabado. E o irmão veio igual um furacão. Aí uma pessoa que estava perto do meu lado fala, poxa vida, ele deu uma aula tão boa lá em cima, despregou tudo aqui embaixo. Por quê? Porque a palavra da aula não pôde ser vista na vida. Sabe? Não pôde. O que ele ensinou lá não repercutiu no que ele fez aqui. E volto a repetir, a gente sabe e entende todas as particularidades. Mas, se você atua num ministério e não está servindo ao Senhor com alegria, pare. Pare porque é melhor. Eu me lembro de uma vez eu encontrei uma médica amiga nossa, ela botou uma foto, amiga não, a gente trabalhou junto. E ela botou uma foto assim, fazendo um parto. E eu falei, doutora, chega uma hora que fica assim, comum? Fica natural? Aí ela falou assim, chega uma hora que a gente tem mais experiência, a gente fica mais firme, mas comum não. Eu me lembro das lições do meu professor de obstetrícia.
Quando você parar de se emocionar a fazer um parto, está na hora de parar. Falei, uau. E eu ouvi isso tem mais de 10 anos. Esses dias eu encontrei com ela, falei, a senhora falou uma frase para mim que eu repito até hoje. É mesmo? E aí eu contei para ela, ela falou, mas é assim mesmo. Irmãos, o meu telefone vive 24 horas ligado. E de vez em quando ele toca 3 horas da manhã. E quando ele toca 3 horas da manhã, é porque o Senhor recolheu alguém, né? Deus é minha testemunha. Eu levanto com prazer, com alegria de poder servir aquela família. Não é com alegria pela situação, porque a situação nunca é uma situação de alegria 3 horas da manhã. Ninguém chama a gente para jantar 3 horas da manhã. Mas eu falo, Senhor, que privilégio. E a minha oração tem sido essa, Senhor, que eu nunca perca essa alegria. O dia que você olhar para as crianças e falar, nossa, essas crianças só dá trabalho. Está na hora de você parar, filho. Para e larga. Vai fazer outra coisa. Pede para o Senhor renovar a sua vida, porque já foi. Você já se perdeu e não está sabendo. Precisamos, irmãos, não perder a disposição, a alegria de servir. Quando você percebe alguma coisa que não está funcionando de acordo, você pode fazer 2 coisas: ser parte do problema ou parte da solução. Parte do problema ou parte da solução. Porque às vezes o problema é simples, irmão. Às vezes a pessoa chega perto da gente e fala assim, pastor, o senhor viu que tem uma lâmpada queimada no banheiro? Tem aí para a gente trocar? Porque, trocar uma lâmpada não precisa de muito conhecimento técnico, né? Rosquear uma e botar outra. Irmão, tem sim, peraí. Não, então pega lá, pastor, que eu já troco. Esse é parte da solução. O parte do problema. Absurdo, pastor. Tem 15 dias que a lâmpada do banheiro está queimada e ninguém trocou? Tá certo. Graças a Deus eu aprendi a falar, tá. Então quando alguém faz isso perto de mim, eu falo assim, tá. Que aí eu não peco mais do que eu já pequei pensando. Eu só peco pensando. Tá. Hoje os indivíduos são consumidores espirituais, que só vão à igreja e enquanto o culto e a mensagem forem cativantes e atraentes. Deixa eu dar uma olhada na escala para ver quem que prega. Hoje é o pastor fulano, hoje é o pastor Jean, então vou na alegria de manhã, que é o pastor Guilherme. O pastor Guilherme é mais legal. Ou vice-versa. Isso fica muito nítido também quando a gente abre inscrição para a escola bíblica, tá? Quem é o professor? Fala, olha, quer pegar o cardápio para escolher, né? Entendi. É isso, é sobre isso. Meritocracia versus graça. Meritocracia é uma palavra formada por mereu, ser digno, merecedor, e o sufixo grego kratos, poder, força. Ou seja, trata-se do alcance do poder através do merecimento. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, irmão. Sabe quantos anos eu estou aqui? Está aí. Isso não muda nada. Que bom. Glória a Deus pela sua vida. Mas não muda nada. Mas às vezes, a gente quer agir na base da meritocracia. Às vezes a gente quer que a igreja faça igual a chamada do aeroporto. Clientes Gold, Platinum, entrem primeiro. Você está rindo, irmã? Mas às vezes a gente quer isso. E às vezes, assim, no meio da conversa, assim, que não tem nada a ver, fala assim, eu estou aqui, pastor, desde a Peniel da Tintaço. Olha, que bênção. E continuo falando. É só mais uma informação. Para mim não vai mudar nada. Eu não vou agora. Então você é Gold. Não entra na fila porque você é da Tintaço. Aí de vez em quando fala assim, eu sou Peniel Raiz.
Aí o que a gente faz, Guilherme? Fala o quê? E o fruto, miserável? Porque raiz, para mim, não está falando muito. Eu quero saber o fruto que você está dando hoje. Qual é o fruto hoje? Clientes VIP. Às vezes nós queremos ser clientes VIPs na igreja. Sabe com quem está falando? Às vezes a gente quer agir na base das nossas milhas acumuladas. E aí de vez em quando a gente quer só lidar com quem tem os mesmo tanto de milha que a gente. Né? Vamos seguir em frente, irmão? Vocês já entenderam, né? Olha lá, ó. Vamos ler juntos? Vamos? 1, 2, 3 e... Clica mais um aí, Claudete. Meritocracia 3,15. É o versículo que muita gente fala. Chegou agora e já quer sentar na janela. Fala, é. Dá uma base bíblica para isso aí. Não tem. Aliás, a base bíblica é o contrário, né? Se você tem agido pensado assim, se pois zeloso e se arrependa. Isso é pecado. Isso é pecado. Na minha época demorava mais. Agora, chegou agora, já está sentado na janela. Olha, é mesmo. Vamos em frente. A parábola dos trabalhadores do vinhedo parece que vai na direção oposta, né? Porque tem um grupo que chega às 9, um outro ao meio-dia, um outro às 3 da tarde, um outro ao fim da jornada, e o dono vai e paga o mesmo salário. Deixa eu te contar um segredo. Se você tem 50 anos de convertido, e se alguém entregou para Jesus hoje à tarde, e Jesus voltar daqui a pouco, ele vai para o mesmo céu que você. Não, eu vai ser Alphaville no céu. Esse aqui vai ser Cidade da Alegria. Porque chegou agora, eu vou para o Alphaville Celestial. Agora, Ricardo? Não. Quanto tempo você tem aqui na Peniel? 1 ano só, não. Isso aí é no máximo Cidade de Alegria. Eu não, já estou. Eu vou Alphaville Celestial. A Juju vai ser Limeira, que ela está mais tempo. Não tem isso não, irmão. O Bim vai para o céu. Para o céu do céu. Não tem isso não, irmão. Deixa eu te contar um negócio, não tem isso não. Vai todo mundo para o céu. Às vezes a gente fica achando que, não, porque... sabe de nada, inocente. Vamos, Claudete, que a hora já foi embora. Aqueles que trabalharam apenas 1 hora, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. Às vezes a gente pensa assim. Às vezes a gente pensa assim. Pastor está dando moral para esse irmão, chegou agora, eu estou aqui há tanto tempo. Já se apresentou, varão valoroso? Já falou, pastor, estou aqui, tá, ó, conta comigo. Eu costumo falar assim, graças a Deus que chegou mais um, né? Que bênção. Glória seja dada ao nome do Senhor. Chegou mais um bom de trabalho. Olha que bênção. Deixa trabalhar. Glória a Deus por isso. Vamos, Claudete. Mais um. Aquilo ali eu já falei. O chamado para o trabalho, a capacidade e a recompensa são todos com base em um princípio de graça e não de mérito. É a graça, irmãos. Não é porque eu sou bom que eu estou aqui, é porque o Senhor botou lá na agenda. Dia 7 vai ser o Jean que vai falar. E pronto. É graça.
Não é nada, porque nada. E normalmente quem age assim, pensando que é muito bom, não tem oportunidade. Porque você é muito bom e muito orgulhoso também. Agora, quando eu convido, por exemplo, alguém para dar aula, que a pessoa fala assim: nossa, pastor, desde aquele dia que o senhor falou comigo, que eu nem estou dormindo direito, eu falo: só está me confirmando que é você mesmo que tem que dar aula. Nossa, pastor, estou nem dormindo direito com aquele negócio que o senhor me falou. Eu falo: só está me mostrando que é você mesmo que tem que ir. Qual a solução? E aí? Servos iguais a Jesus. Vamos ler esse texto? Aí está Mateus, mas não é Mateus, é João. Eu corrigi, mas eu não corrigi na que eu mandei. João 13. Só o João, o Mateus que está errado, o resto está certo. João 13. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e o amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Esse é o Pedro, né? Pedro exclamou: então lava tudo, lava minha mão, minha cabeça. Olha só como é que ele é. Uma hora ele não quer que lava nada, agora ele já quer tomar um banho. Então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: a pessoa que toma o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés dele, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Servos iguais a Jesus. Essa é a solução. São motivados pelo amor de servir aos outros. Às vezes alguém chega e fala assim: ai, pastor, desculpa estar te incomodando. Aí eu falo assim: quando você vai na padaria, você fala assim: desculpa estar te incomodando, mas me dá 5 pães. Aí normalmente a pessoa responde: claro que não, né, pastor? Por quê? Porque ela está ali para vender pão. Eu falei: o pastor está para quê? Para cuidar das ovelhas. Então não tem incômodo nenhum. Ah, então tá bom. Assim eu fico mais tranquila. Isso, fique mais tranquila. É por amor. Possuem uma tal segurança que permite que outros também sirvam.
Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Às vezes eu não deixo ninguém fazer o que eu faço. Por quê? Insegurança é o nome disso. Vai que, né? Vai que. Na época do Encucando online, aí a gente montou um grupo. Aí eu dava aula, o Guilherme dava aula, aí a Giovana chegava e falava assim: pai, a sua aula é boa, mas a do tio Guilherme é melhor. E tá tudo certo. A sua aula é boa, pai. Ela dava uma maciada, né? Mas a do tio Guilherme é melhor. Vou tirar o Guilherme da escala, porque até aqui em casa ele está reinando. Vou dar um jeito de jogar ele para escanteio. Não, deixa ele lá dando aula, está tudo certo. Eu dou uma aula, ele dá outra, e o outro dá outra, e assim nós vamos. Tem iniciativa no ministério do serviço. Tem coisa, irmão, que eu não preciso esperar ninguém me pedir. Tem uma poça d'água no meio do pátio, está acabando a aula, as crianças vão descer. Eu preciso esperar alguém pedir assim: ô irmão, será que você pode passar um paninho aqui e puxar essa poça d'água? Não, eu estou vendo. Não, pastor, porque vai que, né? É uma dinâmica. Pode ser, né? Uma dinâmica para ver qual criança escorrega primeiro. Tem coisa, irmão, que eu não preciso esperar. Se deixam servir pelo ministério dos outros. Porque tem gente que fala assim: ah, pastor. Eu falei: irmão, mas por que você não pediu? Ah, pastor, eu gosto de ajudar, mas pedir ajuda eu tenho dificuldade. Aí eu imediatamente depois falo: o nome disso é orgulho, tá? Inclusive a Bíblia chama de pecado. É mesmo, pastor? É. Porque eu gosto de ser útil. Mas quando eu quero mostrar a minha fraqueza, dizer que eu estou precisando de ajuda, aí não, né? Aí o que os irmãos vão pensar? Tem uma vida abençoada. Quando eu faço isso tudo, eu tenho uma vida abençoada. E esse esqueminha aí foi adaptado do 21 qualidades da liderança do pastor John Maxwell. Que o Senhor Jesus nos conduza ao entendimento bíblico que somos todos membros do corpo de Cristo. E assim sendo, possamos entender que temos uma função dada pelo Senhor para desempenhar em sua obra. Eu tenho uma função que foi dada pelo Senhor para desempenhar nessa igreja. Inclusive, se você não está satisfeito, reclame direto com Ele. Foi Ele quem deu. Você tem uma função dada pelo Senhor. É o Senhor quem nos chama. É o Senhor quem nos comissiona. É o Senhor quem nos capacita. Está mais animado que aqui, né? Mas tudo bem, vamos seguir. Vocês podiam ter feito essa zoeira, mas agora deixa para a próxima aula que o pastor Guilherme vai estar aí vocês tocam o terror na aula dele. Você tem uma função dada pelo Senhor. Sejamos instrumentos dele no encorajamento ao engajamento de outros servos, os levando da condição de clientes para a condição de membros do corpo de Cristo. Às vezes eu posso ajudar alguém que eu estou percebendo que ainda não se engajou. Às vezes eu posso ajudar e falar: vem cá, vamos comigo. Eu vou dar um pulinho lá para visitar uma irmã amanhã. Você não pode ir comigo, não? Ah, eu posso, que bênção. Vou sim. Pronto. Teve um dia que eu estava lá na Alegria e uma irmã orou, falando assim: abençoa os missionários. Eles estão lá. Eu não posso ir, mas eu... Ela acabou de orar, né? Aí a gente acabou a oração. Aí eu falei: me explica essa parte da sua oração que você não pode ir, porque eu não entendi. Por que você não pode ir? Não, pastor, assim, né? Falei: mas por que você não pode ir? Eu quero que você me explique. Porque eu acho que você pode. Não, pastor, mas assim... Falei: pensa, depois você me responde. Aí ela está agora no Aviva.
Como é que ela não podia ir? Ela podia. Tá, segunda e quinta vai no hospital, visita enfermo, faz discipulado, faz... Aí eu encontrei com ela, falei, e aí? Isso é fogo, né, pastor? Eu falei, então você podia, né? Mas às vezes a gente põe um negócio assim na cabeça, eu não posso, mas não pode por quê? Não, porque eu não sei falar, fica em pezinho do lado de quem fala. Você já vai estar sendo bênção. Um está falando e você está ali do lado orando. Olha aí que maravilha. Que tarefa é melhor do que essa? Eu sou muito tímido. Fique em pezinho do lado orando. Tá tudo certo. Vai abençoar muito. E uma frase para encerrar. A igreja é uma comunidade de serviço. Não é possível fazer parte da igreja apenas como espectador. No corpo de Cristo, cada pessoa serve de acordo com o dom que recebeu da parte de Deus. Pastor Carlos Alberto Bezerra, esse jovem que deve ter alguma experiência para contar para nós, porque o que ele tem de pastor, eu devo ter de vida. Cada um serve de acordo com o dom que recebeu da parte de Deus. Então, se você é desafinado, não precisa dar o nome para Carla. Não, pela fé você faz outra coisa. Por quê? Porque você não recebeu esse dom, irmão. Você pode falar, Carla, eu posso te ajudar no coral, você não precisa que digite a letra, precisa que imprima, precisa que organize. Menos cantar. Por quê? Porque os desafinados cantam aqui, ó. Na nave, na geral os desafinados cantam. Pode ser que você não tenha jeito para dar uma aula, mas pode ser que você possa dirigir a Kombi. Eu falei do Aviva, mas o delivery também. De vez em quando o Renatão fala, hoje não vai ter delivery porque nós não temos piloto. Que o Renatão carinhosamente chama a Kombi de avião, então quem pilota um avião é piloto, né? Hoje não tem piloto para dirigir o avião, então não vai ter delivery. Então quem dirige é importante, né? Porque o dia que ele não está, não tem. Mas às vezes, se você tem o dom que você recebeu do Senhor, se apresente, se coloque à disposição do Senhor, para aquilo que você for designado para fazer. Às vezes a gente percebe também que tem gente que tem o dom de ser chefe, tem o dom de querer ser líder. Normalmente quem chega falando isso, a gente deixa ele quietinho, porque vai dar problema. A gente gosta de quem fala assim, pastor, eu nem sei se eu vou conseguir, mas eu estou aí à disposição. Opa, porque esses vão na dependência do Senhor. O que estufa o peito e fala, não, eu estou vindo porque eu sou muito bom. Eita Jesus. Os muito bons deixa quieto. A gente gosta dos muito ruins. Os muito ruins que falam, Senhor, tem misericórdia de mim. Vai que vai dar certo. Amém, irmãos? 2 avisos bem rapidinho. Sexta-feira, ceia na Peniel Alegria. Se você não pôde participar aqui domingo, esteja lá. Se você veio aqui e quer participar de novo, vai lá também, está tudo certo. Não é proibido. Né? Não é proibido. E o segundo aviso, a partir de amanhã, 19h30. 19h30, sexta-feira. E é o pastor Binho que vai pregar. Se você está com medo do pastor Guilherme, pode ir despreocupado, não vai ser ele. É o pastor Binho. E amanhã, a partir de amanhã, nós iniciaremos a inscrição das classes da escola bíblica. Depois de hoje, ninguém vai perguntar quem é o professor. Glória a Deus, a irmã Sandra deve estar vibrando. Ore. Leia aquilo lá e fala, Senhor, o que o Senhor quer falar no meu coração esse semestre? Para onde que eu preciso ir? Talvez seja uma boa. Talvez seja uma boa também alguém que está te aconselhando, alguém que está te acompanhando, fala, eu acho que era bom você vir para cá. Opa, então é para cá que eu vou. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E a gente fica feliz quando acontece o que aconteceu, por exemplo, domingo.
Eu anunciei domingo e domingo de tarde, pastor, o negócio da inscrição. Falei, eita, assim que eu gosto. Antecipado a gente não fica bravo. A gente não fica bravo com nenhum, né? Mas tem os depois do prazo. Esses assim, a gente respira um pouco mais fundo. Mas antecipado, glória a Deus. Fico feliz saber que o irmão está querendo estudar a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos continuar orando pelo Bruno. Tá. Então vamos orar pela operação. Vamos orar pelo Pedro, que está contando, agora podemos falar contando os dias para nascer. Contagem regressiva e segura a Vanilda, hein? Olha ela lá, ó. Segunda-feira eu liguei para a Isabela, falei, Isabela, só me tira uma dúvida, o Pedro já nasceu e o Júnior esqueceu de me avisar? Porque não é possível, era para essa semana, ninguém falou nada, o que aconteceu? Mas o Júnior pode esquecer de avisar. Mas a Vanilda nós temos certeza que não esquecerá. E glória a Deus por isso, isso mesmo. Quando a Giovana nasceu, não tinha o WhatsApp, era SMS. E de repente começou a chegar mensagem de tudo quanto era amigo meu. Parabéns, parabéns. Falei, gente, mas a notícia correu muito rápido. Senhor da glória. Meus amigos de Volta Redonda, meus amigos. Aí meu pai, não, tem uma opção lá, enviar para todos. Eu, quase 500 SMS de uma vez só. Maneiro que vinha a conta, não era igual o WhatsApp que era de graça, né? O SMS pagava, né? Depois eu vi aqui, ó, mandei 400 e tantos SMS. Giovana nasceu. A Vanilda, pelo menos, não vai precisar pagar, porque agora o WhatsApp é só mandar, né? Mas vamos orar. Pedrinho está na área daqui uns dias e nós podemos glorificar o Senhor. E eu estou brincando aqui, mas se eu fosse o Dorcelo, porque eu não ia poder ser a Vanilda, eu ia fazer o mesmo. Porque bênção a gente tem que celebrar mesmo, né, irmão? A gente tem que celebrar mesmo, eu tenho sempre dito isso, a gente tem que aprender a celebrar. Então, pode mandar. Inclusive, se for de madrugada, manda também. Vamos orar? Alguém levantou a mão ali? Não, né? Então, a partir de amanhã, você pode fazer a sua inscrição para a escola bíblica. Não esqueça. E é isso. Domingo, nossos cultos normais, 9h30 na Peniel Alegria. Se você tem algum envolvimento com a Peniel Porto Real, a partir de domingo, 9h30 também. E aqui, 18h30. Vem cá, Guilherme. Ora aqui, jovem. Senhor Deus, Pai bondoso, Senhor das nossas vidas, nós não podemos nos esquecer nunca, Pai, que apesar de toda a facilidade de virmos aqui, talvez um ou outro com um pouco mais de dificuldade, sim, alguns cansados, talvez, por conta do dia de trabalho, mas nós não fomos parados na rua, Senhor Deus, porque estávamos carregando uma Bíblia, ou não houve nenhum empecilho aparente que nos mostrasse que há uma guerra contra nós, mas ela existe. E ela se dá no reino espiritual todos os dias. Que nós não nos esqueçamos que para que esse momento de estudo da palavra fosse feito, o poderoso sangue de Jesus teve que ser derramado. Isso foi conquistado por Jesus na cruz. Não foi só a salvação. O senhorio de Jesus está sobre as nossas vidas, e isso que aconteceu aqui agora é uma demonstração clara do senhorio de Jesus sobre nós, o ensino da palavra. E nós te agradecemos, Jesus, por esse privilégio maravilhoso de estarmos na sua casa, livres, ó Deus, de perseguições, ainda podemos dizer isso,
Talvez, como já vimos aqui, talvez o pior inimigo sejamos nós mesmos, a preguiça, o desânimo, a falta de fé, o desinteresse. Ah, Deus, que sejamos cuidadosos e zelosos no que diz respeito a não deixar de frequentar uma escola bíblica. E que esses problemas, esses pecados, essas barreiras que se levantam contra nós possamos vencê-las em nome de Jesus. Obrigado pela vida do pastor Jean, que preparou um estudo, Senhor Deus, se dedicou, se debruçou sobre esse estudo e veio aplicar, Senhor Deus, com alegria no coração, a cada coração aqui. Obrigado pelo teu servo. Confirma todos os dias seu ministério, faz prosperar, ó Deus, assim a sua vida. Obrigado pelos irmãos que estão aqui. Leva a gente de volta para casa, debaixo do mesmo cuidado que o Senhor nos trouxe. E que sejamos praticantes, ó Deus, de tudo que foi ensinado aqui, tudo que foi falado aqui. Se ainda existe um consumidor dentro de nós, que ele morra hoje em nome de Jesus. Que a partir de agora, sejamos, ó Deus, crentes, servos, não apenas utilizadores ou utilitários de um serviço, não, mas queremos ser, pelo contrário, aqueles que servem, aqueles que se doam para a sua obra. Muito obrigado, ó Deus, nós te louvamos, agradecidos somos, sempre no teu santo nome, o nome poderoso de Jesus. Amém. Deus te abençoe, vai debaixo da bênção do Senhor.